Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre a tabela de honorários e, lógico, praticada, tomando como referência a metodologia de fonoaudiologia empresarial. É bom ressaltar, inclusive, que essa tabela é uma sugestão de acordo com a experiência que eu tenho tido nesses últimos anos. Mas eu já posso adiantar que os valores que eu estou utilizando está já um pouco abaixo do mercado de consultoria e treinamento. Mas eu vou fazer aqui algumas orientações, tomando como referência como que nós organizamos esses valores dentro de uma proposta de serviços. O nosso material, ele segue no material complementar com uma descrição da tabela de honorários de acordo com os procedimentos, um valor mínimo e um valor de referência. Então, nós começamos aqui com o valor da parte de consultoria. Deixa eu colocar essa cadeira para cá. De consultoria. Consultoria. Na parte de consultoria, é interessante comentar que nós temos aqui algumas sugestões que eu proponho de acordo com o trabalho que eu venho realizando, de acordo com a metodologia de fonoaudiologia empresarial. Então, o primeiro item que eu coloco aqui, que nós podemos assim colocar um valor em reais, é a parte de realização de reunião e apresentação. Reunião e apresentação. Quando alguém te liga, um profissional ou um profissional responsável por um departamento na empresa, te liga solicitando uma apresentação de serviços presencial, você já pode solicitar um investimento. Eu, particularmente, não tenho solicitado. Eu faço o quê? Na hora de finalizar minha proposta de serviços, eu acrescento, se for o caso, se assim eu decidir, o valor, tomando como referência o tempo que eu investi para a apresentação de serviços, para a coleta de informações e demanda. O mínimo do valor que pode ser solicitado é R$100 e o valor que eu coloquei como referência é R$150 por hora. Eu, particularmente, não tenho solicitado o investimento dessa tarefa de reunião e apresentação, porque, na verdade, é uma oportunidade que nós temos de apresentar os nossos serviços. Então, uma sugestão para vocês é que vocês não acrescentem um valor referente a essa tarefa. Depois nós temos uma outra tarefa dentro do procedimento consultoria, que é o que eu chamo de brief de necessidades. É aquele que você também acaba tendo como um momento de confirmação da demanda, uma confirmação da necessidade, que pode acontecer inclusive na própria apresentação de serviços, e aí nós podemos pontuar o valor de 180 a R$380 por hora. No geral, nós investimos em torno de 2 horas em uma reunião de levantamento de demanda e confirmação de brief de necessidades. O outro item que eu coloquei aqui como sendo um item, esse sim nós devemos colocar e solicitar o investimento, porque num primeiro momento nós podemos fazer uma proposta de serviços só para confirmar as necessidades e a demanda e desenvolver um trabalho de diagnóstico comunicacional e análise de desempenho comunicacional, realizando o laboratório de observação que eu comento, e a partir daí para você organizar um parecer técnico, um relatório sobre o que seria necessário para aquele departamento ou para aquele profissional. Para o diagnóstico comunicacional, e depois nós vamos ver no nosso módulo 5 sobre inventário, eu coloquei que nós vamos, então para o diagnóstico, vou colocar aqui uma sigla só, comunicacional, eu coloquei o valor de 150 por hora a 250 por hora. Já a análise de desempenho comunicacional, 150 a... Aqui eu fiz um erro, aqui é 350 e aqui é 250. R$250. Então, esse valor aqui, nós podemos fazer o quê? Pensando no tempo que nós vamos utilizar para fazer o diagnóstico comunicacional daquela empresa ou daquele profissional, nós temos que fazer a soma e depois colocar na proposta, no item investimento, o valor total.
Eu coloquei aqui, inclusive, um valor específico que nós podemos solicitar para formalizar o parecer técnico relatório. Então, eu tenho solicitado em torno de 1.250 até 3.300, porque aí demanda está relacionado com o tempo que você investe para escrever, finalizar esse parecer técnico. Isso aqui, então, é o valor mínimo e o valor máximo. E aí, ao final, você faz o que? Uma soma e coloca no investimento, sem detalhar as ações que você realizou. Eu coloco aqui também um outro item, que é o item que eu chamei de elaboração de projeto. Antes, eu fazia, dependendo da solicitação do cliente, toda uma elaboração de um projeto específico, com o item objetivo, justificativa, metodologia, bibliografia que eu utilizava enquanto embasamento, recursos, por exemplo, equipamentos, recursos humanos que poderia ser utilizado. E fazia todo aquele projeto e fazia a solicitação, dependendo do tempo que eu tinha investido para organizar, de 150 a 250 reais, que é o valor referência. Só que eu comecei a perceber que muitas vezes eu organizava todo o projeto, demandava um tempo, inclusive, normalmente era organizado após essa tarefa de diagnóstico comunicacional e análise de desempenho, e aí, na maioria das vezes, o próprio profissional do departamento que solicitou esse parecer técnico, essa elaboração de projeto, que acabava implantando os serviços. Ele mesmo internamente realizava o treinamento. E aí eu percebi que não necessariamente ele conseguia os resultados adequados. Então eu comecei a fazer da seguinte forma: levantar as necessidades do profissional e da empresa e já apresentar uma proposta de serviço, que é o que nós já vimos na outra aula, onde eu faço a pontuação, onde eu faço a colocação de todos os itens e ao final coloco o investimento ligado normalmente já para o treinamento. Posso sim comentar que tenho a disponibilidade de fazer um laboratório de observação, participar de repente de alguma reunião interna da empresa, porque aí eu também faço o quê? Uma confirmação das dificuldades e falhas que aquele profissional e aquela empresa comentou e faço pequenos ajustes para o conteúdo programático do treinamento, se for o caso. Agora, o outro procedimento que eu aqui também dividi para a apresentação da tabela de honorários é o procedimento que eu chamo de assessoria. Dentro da assessoria nós temos algumas tarefas. Quais são elas? Então, nós temos organização e implantação do que foi sugerido como consultor. Então, eu sugeri, por exemplo, a sugestão de realizar um treinamento individual, um Personal Communication Trainer. Então, por essa implantação e organização, dependendo do tempo investido, eu solicito de 100 a 150 reais a hora. Supervisão de equipe é quando você precisa, dentro das tarefas que você já sugeriu, de repente você já realizou um treinamento, você vai fazer um acompanhamento, que é o que eu chamei supervisão de equipe. Nós podemos solicitar de 100 a 150 reais por hora. Participação de eventos. Muitas vezes a empresa nos solicita, por conta do acompanhamento que nós estamos fazendo, dos trabalhos de consultoria, de treinamento, ou de repente um treinamento individual, de um preparo de um profissional, a nossa participação em uma série de eventos. Nós podemos participar e aí vocês precisam se decidir se essa participação é um investimento, né, para poder manter o contato com a empresa, ou se vocês podem solicitar um investimento dessa tarefa que vocês vão realizar. O investimento que eu comentei, né, anteriormente, se vocês estão vendo a participação desse evento como um investimento no sentido de investir nesse profissional, investir no relacionamento, investir no contato, tá? E o outro item, recrutamento e seleção, por vezes nós também podemos participar, né, dos processos de recrutamento e seleção para avaliar os profissionais no quesito competência comunicacional, principalmente para as tarefas que necessitam primordialmente de uma comunicação eficaz. Por exemplo, atendimento ao cliente presencial, por telefone, telemarketing, e aí eu coloco que por pessoa avaliada, por pessoa selecionada, nós podemos solicitar de 50 a 80 reais por pessoa. E o próximo item que eu coloco aqui para estabelecer uma tabela de honorários significativa é o procedimento de Personal Communication Training, que é justamente aquela tarefa de treinamento individual, no qual nós conversamos com o próprio profissional,
confirmamos o brief de necessidades e a demanda, podemos nos colocar à disposição para participar de alguma reunião interna, de alguma atividade que ele vai participar, por exemplo, de apresentação da empresa ou de um produto da empresa, no qual nós já podemos fazer anotações relacionadas com a avaliação de comportamento, desempenho, competência comunicacional desse profissional. Lógico, nós podemos sim estimar um valor acrescido ao que nós vamos solicitar num processo de treinamento individual, mas é fato que esse laboratório de observação, essa participação de alguma atividade do profissional nos ajuda a perceber realmente a performance que ele adota enquanto comunicador. Como eu comentei na outra aula sobre a proposta de serviços, o treinamento individual eu coloco normalmente, tomando como referência 3 meses, em torno de 12 sessões. A primeira sempre está relacionada a essa confirmação da necessidade e a avaliação da competência comunicacional, que é feita utilizando o nosso inventário de avaliação e também o registro das atividades que são solicitadas por meio da filmagem dessas situações. Eu coloquei aqui que o mínimo é solicitado do trabalho 4.100 e o máximo 5.200. Está bem abaixo já da tabela de consultoria e treinamento individual, sendo que no último contrato que eu fiz essa semana, eu fiz já com o valor de R$ 6.475 para o período de 3 meses. Nós podemos, inclusive, dependendo da solicitação do colaborador, se for ele ou mesmo se for a empresa que vai custear o treinamento, fazer a solicitação de pagamento em até 4 vezes pelo profissional ou pela empresa. No final, nós temos o procedimento treinamento, e o treinamento ele pode ser tanto individual ou em grupo. É que aqui talvez vocês confundam essa questão do personal communication com o treinamento individual. De repente, o treinamento individual está relacionado a algum item ou algum tema específico que a empresa solicita. Então, nós podemos colocar aqui e também juntamente com o treinamento em company, em grupo, o valor mínimo de 250 a um valor de R$ 400 por hora. Se você for o responsável pela organização do espaço, alocação do espaço, dos recursos audio-instrucionais, responsável pela organização do material didático, o ideal é que você faça um ajuste nos valores. Eu coloquei aqui que você pode solicitar 250 a R$ 350 a hora, sendo que precisa lembrar que você precisa acrescentar o valor da locação, do coffee break e do material didático que você precisou organizar e que você foi o responsável. Então, até essa parte, nós falamos um pouquinho sobre a tabela de honorários, lembrando que aqui é só um apanhado geral, uma orientação geral, e posso ajudá-los também nos momentos de mentoria que nós temos, ou nos momentos de mentoria que você vai agendar. Então, tenho certeza que você vai ter sucesso aí nas suas atividades, e conte comigo no que for necessário. Então, um grande abraço e nos vemos numa próxima aula.